Chegamos à metade de 2021 e tivemos muitos bons lançamentos de celulares, assim como também alguns modelos que merecem ser esquecidos pelos brasileiros. O Tudo Celular analisou diversas novidades que chegaram recentemente ao mercado e preparou este guia para te ajudar a escolher o smartphone ideal para você. Vamos começar pelos modelos básicos voltados para quem busca um bom celular pagando pouco. É bom lembrar que também listaremos os melhores do segmento intermediário e aqueles mais avançados que foram lançados recentemente. Mas estes ficam para outro guia. E claro que não deixaremos de fora alguns modelos do ano passado que ainda valem a pena comprar. Começamos a nossa lista com um celular baratinho da Samsung, o Galaxy A02. Ele chegou ao mercado em março de 2021 por pouco mais de R$1.000, mas atualmente já pode ser encontrado por quase metade disso. E como estamos falando de um celular bastante básico da Samsung, não espere muito do A02, nem leitor de digitais ele possui. O A02 tem tela LCD simples de 6,5 polegadas com brilho baixo, o que complica o uso fora de casa. Também não espere muito do desempenho multitarefas na versão mais barata com apenas 2 GB de RAM. Por outro lado, a bateria do A02 é boa e rende o dia todo facilmente. O conjunto fotográfico conta com câmera dedicada para macros e até conseguimos registrar boas fotos, mas evite locais escuros e até mesmo fotografar no final da tarde. O Galaxy A02 é um celular para quem busca apenas o básico e pode ser encontrado na faixa dos R$600. Não faz questão de ter um lançamento de 2021? O K41S foi lançado há um ano no Brasil por R$1.300 e atualmente é encontrado na faixa dos R$700. Sabemos que o seu sucessor foi lançado por aqui, mas é basicamente o mesmo aparelho e sai mais caro. O K41S traz leitor biométrico que faz falta no A02, tem tela um pouco melhor, seu desempenho é muito superior devido ao Android modificado mais leve da LG, aliado a 3 GB de RAM, enquanto a bateria acaba durando um pouco menos. O básico da LG vem com o dobro de câmeras, com direito a lente ultra-wide e captura fotos muito melhores. A LG é pior no suporte a atualizações do Android e até abandonou o mercado de celulares recentemente. Mas para quem busca um bom celular pagando pouco, o K41S ainda é imbatível. Achou o Galaxy A02 básico demais e não quer investir na LG por ter saído do mercado de celulares? Bem, o A02S é uma versão levemente melhorada do basicão da Samsung e que chegou ao mercado em janeiro de 2021 por R$1.400, mas atualmente é encontrado no mesmo valor do básico da LG. Assim como o mais barato, este também peca por não ter leitor biométrico, mas pelo menos a porta USB é tipo C. A tela do A02S possui mesmo tamanho e resolução, porém o brilho é um pouco mais forte. O desempenho melhora um pouco, mas fica abaixo do K41S no multitarefas e jogos. Por outro lado, a bateria dura muito mais, porém também demora mais para recarregar. O conjunto fotográfico possui uma câmera a mais do que no A02, sendo esta dedicada para desfoque de fundo. A qualidade fotográfica é um pouco melhor, mas fica abaixo do rival da LG. A Xiaomi ainda não renovou a sua linha de basicões, e enquanto o Redmi 10 não chega ao mercado, você poderá encontrar o Redmi 9 na casa dos R$800. O básico chinês começa em vantagem ao oferecer suporte a redes Wi-Fi de 5 GHz, ausente nos modelos da LG e Samsung citados. A tela tem resolução superior e exibe imagens mais nítidas, mas o brilho também é baixo. O desempenho do Redmi 9 fica no nível do K41S, mas consegue ser melhor em jogos. Seu ponto fraco fica para a bateria, que dura menos que os modelos mais baratos da nossa lista e demora mais para carregar que o da LG. As câmeras são melhores e aqui também temos conjunto completo com lente ultra-wide e dedicada para macros. Só não espere muito de fotos noturnas, mas este é o ponto fraco da maioria dos celulares básicos. Se você realmente faz questão de um lançamento acessível de 2021, o Galaxy M12 é um dos grandes destaques do momento. Ele tem design simples, porém com cara de produto atual. Há leitor biométrico na lateral incorporado ao botão de energia, mas fica devendo por não ter Wi-Fi padrão AC para redes de 5 GHz. O M12 é mais um da nossa lista com tela de 6,5 polegadas. A resolução é inferior à da tela do Redmi 9, mas aqui temos painel de 90 Hz para maior fluidez com animações do sistema. Pena que o brilho seja baixo e o contraste inferior aos modelos da LG e Xiaomi. O desempenho também fica abaixo do K41S e Redmi 9, e o hardware não tem força para rodar jogos a 90 fps. Por outro lado, a bateria impressiona e temos aqui a melhor autonomia entre os celulares de entrada. Ele tem câmera de 48 megapixels que registra boas fotos, mas ultra-wide e macros são mais limitadas que as do Redmi 9. O M12 chegou ao Brasil em junho de 2021 por R$1.600, mas atualmente é encontrado na faixa dos R$900. Todos os modelos que citamos até agora possuem algo em comum: entalhe em formato de gota. Se você quer algo mais atual com entalhe em furo e não faz questão de ter um lançamento de 2021, há o Redmi Note 9 na faixa dos R$1.000. Assim como o Redmi 9, neste também temos tela Full HD para imagem mais nítida e brilho um pouco melhor, apesar de também ser baixo.
O desempenho multitarefas não é dos melhores, mas o Redmi Note 9 também manda bem em jogos. Sua bateria pode não durar tanto quanto o do M12, mas rende muito mais que a do Redmi 9. O conjunto de câmeras registra fotos decentes de dia, porém se destaca à noite por ter modo noturno, que está ausente em modelos mais baratos. E da Motorola, o que temos de novidade em 2021? O Moto G20 chegou ao mercado em maio de 2021 e temos como destaque tela de 90 Hz, o que o torna o maior rival do Galaxy M12. Ele foi lançado por R$ 1.700, mas atualmente é encontrado por pouco mais de R$ 1.000. Ele tem Wi-Fi AC para a rede 5 GHz, o que ainda é raro de se ver nesse segmento. O G20 é mais um da nossa lista com tela de 6,5 polegadas e painel LCD com brilho baixo. Seu destaque mesmo fica para a tela de 90 Hz, que é rara no segmento. O desempenho é superior ao do Galaxy M12, mas não espere por jogos rodando a 90 fps. A bateria dura muito, mas também demora uma eternidade para recarregar, sendo a mais lenta que testamos. O maior ponto fraco para o Moto G20 fica para o conjunto de câmeras. Ele tem sensores avançados para a categoria, mas o chip da Unisoc atrapalha o pós-processamento e temos fotos ruins, especialmente à noite. É um celular cheio de prós e contras, mas pode ser uma boa para quem prefere o Android mais limpo da Motorola. Quer uma opção melhor da Motorola? O Moto G9 Power foi lançado em dezembro de 2020 e podemos ainda considerar como um lançamento recente. Ele chegou custando salgados R$ 1.900, mas atualmente está na faixa dos R$ 1.200. O G9 Power tem entalhe em furo, como o Redmi Note 9, mas vem com a maior tela da nossa lista, sendo 6,8 polegadas no padrão esticado de cinema, o que o torna ótimo para ver filmes. O desempenho apresenta um salto considerável, graças ao hardware mais forte, mas a tela de apenas 60 Hz limita o desempenho em jogos. As câmeras são muito melhores que as do Moto G20, porém não há lente ultra-wide para fotos mais amplas. A bateria dura bem e recarrega muito mais rápido. Sem dúvidas, vale a pena pagar um pouco a mais pelo G9 Power, exceto se a tela de 90 Hz do G20 for algo realmente essencial para você. O Galaxy A21s tem mais de um ano que foi lançado e marcou presença em vários guias nossos por ser aquele celular que carrega um conjunto balanceado por um preço justo. Atualmente é encontrado na mesma faixa de preço do Moto G9 Power. É uma pena que o A21s não venha com tela AMOLED, mas tem brilho superior à maioria dos modelos citados e entrega boa qualidade de imagem e som potente. Ele é o mais ágil da nossa lista e consegue ser mais rápido no multitarefas que alguns modelos mais caros da Samsung lançados em 2021. Ele pode não impressionar em jogos e a tela de 60 Hz também pode ser um ponto negativo a essa altura. A bateria dura bem e as câmeras registram ótimas fotos. Só faltou um modo noturno para se destacar em cenários escuros. Ele é o tipo de celular que faz bem o básico e ainda se destaca no bom custo-benefício. Buscando um intermediário com preço de celular básico, o Galaxy A32 4G chegou ao Brasil em abril de 2021 por R$ 2.400, mas atualmente já aparece por quase metade do preço e com isso merece um espaço na nossa lista. Aqui já temos design mais caprichado, apesar de a Samsung ter decidido apostar no antigo entalhe de gota. A tela é a melhor dos modelos citados e traz painel Super AMOLED com cores vívidas e taxa de atualização de 90 Hz. O desempenho poderia ser melhor e fica abaixo do A21s e alguns outros da nossa lista, mas alguns jogos que testamos tiraram proveito da tela e rodaram a 90 fps. A bateria está entre as melhores e o tempo de recarga não é demorado. As câmeras são boas para fotografar de dia e à noite, ainda mais com a ajuda do modo noturno. Há conjunto completo com ultra-wide, macro e dedicada para desfoque. Só é uma pena que a filmadora não grave vídeos em 4K. Há alguns anos era realmente difícil encontrar bons celulares no mercado de entrada, mas isso vem mudando e já temos boas opções na faixa de R$ 1.000. Para quem quer o máximo de economia sem abrir mão de um bom celular, o LG K41S ainda vale a pena em meados de 2021. O Galaxy M12 seria a melhor alternativa da Samsung, enquanto da Xiaomi temos o Redmi 9 como opção de bom baratinho. Se você está disposto a ir um pouco além dos R$ 1.000, o Moto G9 Power e o Galaxy A21s seriam as melhores opções. Mas se está disposto a pagar um pouco mais por um modelo mais atual, o Galaxy A32 4G é um intermediário acessível que vale a pena no seu preço atual. E se você já fez a escolha, é só acessar os links aí abaixo para conferir as melhores ofertas. Não esqueça de comentar qual modelo você prefere e o motivo. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.